Seja bem-vindo a mais uma aula da WDK Concursos, onde o nosso foco é a educação. Hoje iniciaremos uma série de vídeos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 1990. Então vamos para a aula? Muito bem. Esta lei, no artigo 1º, diz que a função da lei, ou seja, a disposição da lei, é para a proteção integral à criança e ao adolescente. É importante nós pensarmos nesta proteção integral como proteção do desenvolvimento, certo? E os desenvolvimentos são físico, moral, mental, espiritual e social. Então é importante quando nós pensarmos assim, proteção à criança, mas que proteção? Proteção do desenvolvimento dela, pois a criança e o adolescente são pessoas em desenvolvimento. Veremos isso mais à frente, tá? Dando prosseguimento, considera-se criança, no caso, para a lei, considera-se criança todas as pessoas de 0 até 12 anos incompletos. De 0 a 12 anos incompletos são considerados crianças. De 12 anos até os 18 são pessoas consideradas adolescentes. Então, de 0 a 12 incompletos, criança. De 12 aos 18, adolescentes. Reparem de que não há uma especificação para jovem, para o termo jovem, pois existe um Estatuto da Juventude. Então, o que o Estatuto da Criança e Adolescente vem realmente proteger é a criança e adolescente. Por isso, existe a necessidade do artigo 2º especificar quem é esta criança e quem é este adolescente. Ainda no artigo 2º, vamos ao parágrafo único, que diz o seguinte, que se estiver em lei, excepcionalmente, este estatuto pode valer para pessoas de 18 a 21 anos. Então, precisa estar em lei e precisa ser deve ser um caso excepcional, ok? Muito bem, vamos a um exemplo. No artigo 40 deste estatuto, onde vamos encontrar algo sobre a adoção, processo de adoção, nós vamos entender o seguinte, que a adoção ela deve ser feita no máximo até os 18 anos, certo? É a data do pedido. Então, a data do pedido deve ser dentro do prazo de até 18 anos do adotando. Muito bem, mas vamos considerar uma hipótese. Uma hipótese, porque o artigo 40 abre esta possibilidade. Se antes desses 18 anos a família já tiver a guarda ou a tutela do adotando, então quando ele completar os 18 ou até passar e o juiz for analisar o caso, ele pode dar a adoção, pois a família já tinha a guarda ou a tutela. Então, este é um exemplo de exceção expresso em lei, certo? Então, é um caso excepcional. Outro caso está no artigo 121, no parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a 3 anos. Estamos falando aqui de atos infracionais, tá bom? Então, em algum ato infracional, o adolescente precisa passar por uma internação e o juiz, no máximo, vai determinar 3 anos. Supondo-se que este período de 3 anos, se o juiz deu o período máximo de 3 anos e o adolescente ele tinha 16, 17 anos, então, até que se cumpra esse período todo de 2 ou 3 anos, vamos ver aí um caso excepcional. Veremos uma exceção de repente, alguém com 18, 19 anos sendo protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, este caso, ele é mais natural de se entender. Olha só. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Bem, eles não podem sofrer pena, não pode ser aplicada pena para menores de 18 anos.
Ou seja, nós vamos entender que o Código Penal ali não vai ter tanto efeito. Por que não? Porque entendemos de que crianças e adolescentes, eles não cometem crimes, eles cometem ato infracional, certo? Então, se eles cometem ato infracional, uma das penalidades deles, entre outras, né, pode ser a internação, que nós citamos anteriormente. Mas não podemos aplicar pena, ou seja, o juiz não pode aplicar uma pena ao menor de 18 anos, ok? Mas lá no parágrafo único vem dizer assim algo para nós olharmos esta exceção, né, este caso excepcional. O parágrafo único vem dizer que para os efeitos desta lei deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Então, numa investigação criminal, descobriu-se que o responsável pelo fato, quando ele cometeu esse crime, não era um crime, era um ato infracional, pois ele era menor de idade. Ele tinha 17 anos, por exemplo. E na investigação descobriu-se que 1 ano atrás, 2 anos atrás, quem cometeu o ato infracional era um menor de idade. Então, quando vai se olhar, ele já é maior de idade. Aplica-se Código Penal para ele? Não. Vai se analisar a data do fato. Então, se ele está ainda dentro do prazo de 21 anos, vai aplicar para ele justamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois quando ele cometeu um ato infracional, ele era menor do que ele tinha menos de 18 anos. Certinho? Então, estes são exemplos de casos expressos em lei e são casos excepcionais, certinho? Que podem permitir, então, que pessoas de 18 a 21 anos, de alguma forma, esteja protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Dando prosseguimento ao artigo 3º. Artigo 3º vai dizer que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Bem, direitos fundamentais, que nós veremos a partir do artigo 7º, os direitos fundamentais, eles são expressos também lá no artigo 227 da Constituição. Na Constituição, nós vamos ler lá que fala sobre direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, à educação, à profissionalização, à dignidade, à liberdade, à cultura, ao respeito e à convivência familiar e humana. Sendo que, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos encontrar os 11 e mais um, que é o esporte, certo? Veremos isso mais à frente. Sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o quê? O desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Eu citei sobre isso lá no artigo 1º, certo? Então, repare que precisamos proteger as crianças e adolescentes, certo? Com relação ao desenvolvimento dela, e precisamos aplicar, dar direitos a elas. São os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, certo? Agora vem um detalhe: em condições de dignidade e liberdade, ou liberdade e dignidade. Essas duas palavrinhas são importantes, porque se a gente olhar a questão do desenvolvimento, uma pessoa pode estar se desenvolvendo fisicamente, mas ela não está tendo liberdade. Ela pode estar se desenvolvendo mentalmente, mas não está tendo dignidade. Então é importante que todo desenvolvimento ele seja observado com liberdade e dignidade. Não adianta na desculpa de estar fazendo algo que vai promover o desenvolvimento da criança ou do adolescente, mas suprimindo a liberdade dela ou a dignidade. Então não vale. O desenvolvimento deve ser em condições de liberdade e dignidade. Vamos ainda prosseguindo. Eu vou deixar aqui, olha, 2 quadros de desenvolvimento, certo? A lista de desenvolvimentos
que é o físico, mental, moral, espiritual e social. E também as duas palavrinhas aí, olha, condições de liberdade e dignidade. Prosseguindo, no artigo 3º nós temos um parágrafo único que fala justamente sobre aspectos discriminatórios. Os direitos enunciados nesta lei, ou seja, os direitos que ainda veremos, né? Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação. Quais são os atos discriminatórios? É esta lista que nós temos. Vou ter que memorizar a lista? Se você for bom de memorização, pode memorizar. Mas se olhar com calma, verá que não há necessidade de tanto sofrimento. Observe que muitos atos ou muitos aspectos discriminatórios aqui nós já conhecemos, como idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência. São aspectos que constantemente nós vemos situações em reportagens ou nós presenciamos esses atos discriminatórios. Correto? A sociedade já conhece bem, isso é muito debatido. Existem alguns que nós não enxergamos ou não percebemos. E é isso que você deve atentar no artigo 3º. Qual desses aspectos, qual desses que você não percebe? Tipo, nascimento, a diferença, o hospital ou quem está atendendo, atende diferente os nascimentos de acordo, talvez, com um problema que a criança esteja nascendo, ou talvez com a origem dos pais, com o ambiente social. Será que acontece uma discriminação ali em a situação familiar, condição econômica, algo assim muito importante para nós que somos da educação, a condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem? Será que não acontece em sala de aula, de repente, algum profissional de educação ou os colegas discriminarem um aluno que tenha uma dificuldade na aprendizagem? Então, estes aspectos nós devemos dar atenção, que são aspectos que nem sempre nós percebemos, certo? Fora isso, você facilmente pode analisar numa questão de prova e perceber que certos aspectos são óbvios, são discriminatórios. Certinho? Então vamos para o artigo 4º. O artigo 4º vai dizer de quem é o dever de proteger criança e adolescente. É dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Observe como eles vão ampliando. Primeiro, a família. A família é quem convive com a criança, certo? Então, a família é responsável pela criança e pelo adolescente. Logo em seguida, nós temos a comunidade. A comunidade está mais próxima da família, certo? É um conjunto de famílias que normalmente vai estar residindo muito próximo. E esta comunidade, apesar de nós termos assim vários modelos de comunidades, correto? Mas se a gente estiver falando da comunidade local onde reside a criança, essa comunidade conhece a criança. Normalmente sabe, é filho de fulano, de ciclano, é neto de Beltrano, essa criança estuda em tal lugar. Então a comunidade consegue ainda olhar essa criança para promover alguma ação protetiva para ela. Quando nós falamos que a sociedade também tem esse dever, então essa sociedade é que ela olha criança e adolescente como um grupo muito maior, muito mais genérico. Então ela vai se preocupar em fornecer uma proteção, certo? De fazer cumprir a lei devido a ser crianças, a todas as crianças da sociedade. E por último, o poder público. O poder público é justamente aquele que vai prover os recursos, vai fazer o papel de policiar se não estão acontecendo crimes contra essas crianças, se os direitos delas estão sendo respeitados, certo? E temos o poder público para isso. Então, veja que a criança ela possui várias camadas, criança e adolescente, várias camadas de proteção. Nós não entendemos, às vezes, como ainda tantos crimes, tantos atentados aos direitos fundamentais, como eles acontecem com
com tanta proteção. Em algum momento, nós vamos ver aí que acontece talvez uma negligência, uma falta de informação. Mas vamos seguir ainda pensando nos direitos. Lembra os direitos que eu citei? Estão aí os 12 direitos. E neste caso, como estamos falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos ver que há um direito a mais, que é o direito ao esporte. Então temos aí a vida, a saúde, a alimentação, ao esporte, a lazer, educação, profissionalização, dignidade, liberdade, cultura, convivência humana e comunitária e ao respeito. Estes são os 12 direitos, certo? A que se refere o artigo 4º. E sempre quando nós pensarmos nos direitos fundamentais, ou estivermos lendo o Estatuto falando dos direitos fundamentais, é importante que nós relembremos quais são esses direitos. Dando prosseguimento, nós vamos ver agora essa expressão absoluta prioridade. Essa absoluta prioridade, o que é isso? Então vamos seguir. Tá, o artigo 4º, o parágrafo único dele, vai nos trazer essa garantia de prioridade. Então, criança e adolescente, elas têm garantia de prioridade quanto à primazia ao receber socorro, certo? E proteção em qualquer situação. Ela tem a precedência no atendimento de serviços públicos ou de relevância pública. Um exemplo aí, quando surgir a vacinação, por exemplo, para a Covid, nós podemos entender que isto é de relevância pública, correto? Então, a criança e o adolescente, de alguma forma, deve ter prioridade nesse atendimento, preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas e também a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção à infância e à juventude. Então, são 4 itens que vão garantir prioridade às crianças e aos adolescentes. Vamos para o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de. E vem para a gente 6 palavrinhas, certo? São as formas, certo? De cometer certo crime. Qual crime? O crime de atentado aos direitos fundamentais. Aqueles direitos que nós lemos, que de alguma forma eles sofrerem um atentado por ação ou omissão, ou seja, o direito foi tirado da criança e do adolescente, de alguma forma essa criança e adolescente foi afetada nesses direitos por uma ação ou uma omissão por parte das pessoas que deveriam estar cuidando delas, protegendo, e aí nós vamos olhar quem deveria estar cuidando. Família, comunidade, sociedade, poder público, todos, certo? Então, se foi cometido algum atentado a esses direitos, seja por ação ou omissão, serão punidos por lei. Mas como é que esse atentado ocorre? Ele ocorre por negligência, por discriminação, por exploração, por violência, por crueldade e por opressão. Então, estas são as formas como se comete um crime de atentado aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. No artigo 6º, nós devemos interpretar esta lei da seguinte forma, levando-se em conta o quê? Os fins sociais a que ela se dirige, certo? As exigências do bem comum. Então, esses 2 itens, eles estão já descritos lá na Lei de Introdução ao Código Civil, no artigo 5º. Então, ele já vem, isso já perpassa todo o ordenamento jurídico e alcança também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são fins sociais e as exigências do bem comum. Um exemplo de bem comum é a dignidade humana. Quando se fala de dignidade humana, é um bem comum que todos têm esse direito. E isso faz bem para todos. A partir do momento, entendemos que a partir do momento de que todas as pessoas da sociedade tiverem dignidade humana, certo?
e aí eu não vou entrar nos detalhes, quando a Constituição vem falando dos direitos, certo? Lá no princípio da Constituição, vem falando de direitos básicos, que são direitos justamente com o propósito de dar dignidade humana, certo? Isto vai alcançar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos aí fins sociais e o bem comum. Nós temos os direitos e deveres individuais e os coletivos, e a condição peculiar de que criança e o adolescente eles são pessoas em desenvolvimento. Certo? Então temos aqui para lembrar, ó, pessoas em desenvolvimento. Se criança e adolescente são pessoas em desenvolvimento, é por isso que, por exemplo, elas não podem ser penalizadas por crimes. Elas são colocadas como infratores ou cometem ato infracional, certo? E elas não podem ser penalizadas porque elas estão em desenvolvimento, então vamos entender de que ela ainda não está pronta para compreender os efeitos de todas as ações delas. Certinho? Então, não percam a próxima aula, falaremos sobre os direitos fundamentais, a partir do artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não deixe de curtir, certinho? Dá um like aí, ó, pra gente e siga o nosso canal. Um abraço, até a próxima!